e senhores deputados. Depois do que observamos nos últimos 4 anos, a forma mais simples para definir a visão da economia apresentada no programa do Governo é a do cinismo em forma do vazio. O programa do Governo é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Não há compromissos, por exemplo, acerca do salário mínimo. É vago no que se diz acerca da Europa. Tem poucos números e os poucos que tem não estão certos. A dívida pública no final de 2015 está a 125% do PIB, Senhora Ministra das Finanças. Já vendeu o novo banco? Ou terá o Dr. Sérgio Monteiro, com a sua remuneração milionária, mais uma saída limpa, vendido o banco na semana passada, sem que tal nos tenhamos dado conta? Senhor Primeiro-Ministro, falta-lhe a Troika ao seu Governo. Durante 4 anos, com a desculpa da Troika, instrumentalizaram as instituições da República. Viveram da ditadura do não há alternativa. A direita portuguesa sempre confundiu a fiscalização democrática com forças de bloqueio. Pretende suspender a democracia. Recorrendo a uma brilhante frase de Mia Couto, para o Governo de que agora nos despedimos, a diferença entre a recessão e a expansão é que na recessão os pobres são os primeiros a perder. Na expansão, os pobres são os primeiros a não ganhar. Por isso, hoje temos um país mais pequeno. Somos menos. Desde 2011 emigraram 350 mil portugueses. No terceiro trimestre de 2015 perdemos mais 55 mil portugueses trabalhadores. Voltei a ouvir a voz de Adriano Correia de Oliveira. Este parte, aquele parte, todos se vão. Hoje temos um país mais pobre. Quase 1 milhão de portugueses recebem o salário mínimo. Um salário mínimo degradado. Mas os portugueses com trabalho também viram os seus rendimentos cair. Uma realidade que este Governo tentou esconder para justificar o corte no salário mínimo. Sim, porque num ato de propaganda vendeu ao FMI um gráfico de onde eliminava os portugueses cujo salário tinha sido cortado mais de 5%. Meus senhores, mais de 25% de todos os trabalhadores eram eliminados desse gráfico. Não é assim que se faz política na Europa. Senhor Primeiro-Ministro, ontem queixou-se de que a austeridade lhe tinha sido imposta. Mas a austeridade, quando é ideologia, é uma escolha, um destino para si. Foi ou não o Sr. Primeiro-Ministro que se lamentou recentemente por apenas ter falhado na redução dos custos salariais? Isto é austeridade ou é redenção? Mas a vontade destruidora não se ficou pelo mercado de trabalho. Os milhares de pequenas empresas que fecharam nos últimos 4 anos são disto testemunho. Lamento dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, mas estas empresas não tiveram uma saída limpa. Empresas para quem o seu liberalismo significou aumentos de impostos e das rendas energéticas, fechando-lhes o mercado nacional apenas por uma crença de que o pecado morava aqui. Por isso é que entre 2013 e 2015 as importações de bens de consumo cresceram 30%. Importações. E a produção interna desses bens, dirigida ao mercado nacional, caiu, ouviram bem, caiu, 5,3%. Hoje as importações estão em máximos históricos, mas a economia é mais pequena. Os tiques de autoritarismo que revelou ao longo destes últimos anos não os perdeu no dia 4 de outubro. Apenas porque foi a isso obrigado, encenou uma farsa a que gosta de chamar negociação. É falso que o Partido Socialista não se tenha disposto a saber mais acerca das vossas intenções programáticas. Confrontados com 58 perguntas, não responderam a nenhuma. E continuamos sem encontrar essas respostas no documento a que chamam Programa de Governo. Os senhores deixaram o sistema financeiro inoperante, os bancos descapitalizados e incapazes de apoiar o investimento, o incumprimento bancário das famílias e empresas nos níveis mais altos da história da democracia portuguesa. Menos de um mês depois do maior embuste
político e económico montado em Portugal com a saída limpa, em maio de 2014, caía com enorme estrondo o segundo maior banco privado português. Em nenhum outro sistema financeiro de um país europeu se viu tamanha irresponsabilidade. Mas o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra das Finanças não tiveram nada a ver com isto. Afinal, era apenas o Governo. E estava a prazo. Estavam mesmo, meus senhores. A maioria nesta Assembleia não é vossa. Senhores deputados, a ideia da Europa que trazemos connosco é a de uma Europa solidária, em que os países não se segmentam pelo rendimento, mas interagem por um ideal comum de prosperidade e direitos cívicos. Portugal regrediu nos indicadores de pobreza, de exclusão social, de precariedade laboral, de emprego mal remunerado, de educação. Portugal perdeu Europa nos últimos 4 anos. O programa de governo que hoje despedimos com justa causa não resolve estes problemas. O Partido Socialista considera que a economia só pode crescer num contexto de responsabilidade financeira e no cumprimento das suas obrigações. O Partido Socialista assume as suas responsabilidades europeias e honrará todos os compromissos do país. Portugal precisa de outra política, Portugal terá outra política, disse.